Fernando, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar, na verdade, não só sobre o jogo, mas sobre esse momento, que são 5 jogos sem vencer. Nesses últimos jogos, o Fluminense não conseguiu encontrar alternativas para esse momento que é ruim. Eu queria entender de você o que você consegue observar de alternativas desde que o Fluminense começou a ter atuações ruins, junto com os desfalques, que chegou junto. Se esses desfalques estão fazendo muita diferença e que tipo de reposição pode ser feita, ainda mais agora que tem uma eliminação, se o Fluminense ainda vai ao mercado para procurar jogadores para algumas posições que os jogadores que estão sendo utilizados nem sempre são da mesma posição. Por exemplo, a lateral esquerda, que está com 2 jogadores que são utilizados no banco de reservas. Obrigado. Então, a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses 2 últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo, você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou, de cara a cara com o goleiro, por isso teve 2 chances, acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate, e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer. E teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, na ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui, boa noite. Patrícia Lopes, BIM Esportes, boa noite, Diniz. Bem, no futebol, né, a gente vai muito do céu ao inferno rapidamente, né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense, sempre visto, né, antes dessas 5 partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando, o que aconteceu com o Fluminense, o que aconteceu com o Diniz, com o treinador, ou não aconteceu nada? Não, é muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tão pouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem.
a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca teve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Comigo, esqueça inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos, de 50 anos, 41 eu estou no futebol. Então esse tipo de pergunta, de questionamento, é uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder e vou continuar acostumado a responder, porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir, aí depois vai ter aquela exaltação, que não vai ter muito senso de realidade, como hoje não tem muito senso de realidade achar que está um inferno. Os resultados estão muito ruins, a gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos. E a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Thiago Lima, do GE. Nessa sequência, Diniz, 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção o Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim, do time que jogou contra o Corinthians. O time, ele... A gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando caem, são os times que sabem subir. E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles. Então o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os 2 times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com 2 equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chances de gol, a não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe, e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos, não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também quando que ele marca assim, todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Diniz, boa noite. Coincidentemente, esses 5 jogos que o Fluminense não vence, você tem 3 clássicos que acabaram sendo até um pouco decisivos, né? O Botafogo, na época, se ganha, vocês poderem assumir a liderança. Esses 2 jogos contra o Flamengo. O quanto esse tipo de jogo decisivo parece estar pesando no mental, ou
É só uma coincidência essa sequência ruim ter esses jogos decisivos em clássico? Se tivesse pesando no mental, a gente teria jogado mal contra o Corinthians, teria jogado mal hoje, teria sido dominado. Não foi o que aconteceu. O problema não está sendo mental. Absolutamente não. Assim, o problema, assim, uma coisa específica, não tem uma coisa específica. A gente precisa, que nem contra o Corinthians, a gente produziu e falhou na finalização. Hoje era um jogo que a gente ia ter pouca chance e tinha que ser letal. Como o Flamengo foi, ao abrir o marcador. E não conseguiu. Então, os jogos eles têm histórias diferentes. Lá na Bolívia é um jogo que a gente jogou com o time todo mudado, vários garotos, jogar na altitude, então cada jogo tem uma história. O que o time tem que fazer agora é amadurecer, aprender e melhorar. Melhorar com aquilo que está acontecendo. Esse é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. O trabalho do treinador é fazer a equipe evoluir quando está ganhando. Quer dizer, é mais difícil fazer evoluir quando está ganhando. E agora que está perdendo, assim, saber separar aquilo que a gente está fazendo de errado daquilo que a gente está fazendo de certo e melhorar a equipe para aumentar a nossa chance de vencer. Jornalista Gabriel Forte, da Rádio Cidade Agora. Eu queria que você falasse agora dos próximos adversários, que é o Bragantino e depois vai ser o River Plate. Falar do Bragantino. Primeiro, o jogo do Campeonato Brasileiro. A gente vem de uma sequência negativa no campeonato. A gente vai procurar fazer o nosso melhor, nesse momento agora, recuperar os jogadores e fazer o melhor possível para a gente encarar o Bragantino aqui. E o River Plate a gente vai falar depois disso. Boa noite. Diniz, Gabriel Gonçalves, do 365 Scores. Queria saber, projetando o jogo contra o Bragantino, tendo em vista que você não está conseguindo fazer o gol contra o Fluminense, o Bragantino tem 3 jogos sem levar o gol e 3 vitórias seguidas. Como você analisa esse empenho do Fluminense no momento atual e também no momento atual do Bragantino? Como é que você tenta analisar, tipo, como pode fazer o gol em cima do Bragantino, sendo que 3 jogos o Bragantino não está levando gol? O Bragantino está levando o gol ou não está levando o gol? São 3 jogos sem levar gol. Então, a gente vai procurar fazer o nosso melhor. Tem uma receita. O que a gente vai fazer? A gente vai treinar o time para ganhar, ter profundidade, ter bastante circulação, como a gente fez costumeiramente aqui, como a gente conseguiu fazer contra o Corinthians, criar as oportunidades. A primeira chance para fazer gol é criar as oportunidades. Então a gente vai tentar fazer o nosso melhor para poder criar chances e ser preciso na hora que elas aparecerem. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. A gente sabe que sempre que 2 gigantes se enfrentam, um tem que acabar sendo eliminado. Mas essa eliminação do Fluminense hoje, devido à expectativa que foi criada no torcedor, aumenta a obrigação da sua equipe brigar, não conquistar, brigar pelos títulos na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro? A obrigação de brigar a gente sempre tem. O time brigou, o time tentou fazer as coisas, principalmente no jogo de hoje. O time foi um time valoroso, o time correu, o time lutou e a gente não conseguiu. E um dos times ia ser eliminado. A gente foi eliminado, agora é fazer o máximo possível que a gente puder para poder nas outras competições a gente avançar. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Até ano passado o Fluminense tinha Michel Araújo, Caio Paulista, Cristiano, Silva. Esse ano tinha o Calegari. Um pouco mais atrás tinha o Gabriel Teixeira. Esses jogadores, ainda mais na lateral esquerda, que hoje o Caio Paulista é titular no São Paulo, o Michel Araújo no meio é titular, não seriam importantes para o elenco do Fluminense? Falam que o Fluminense não tem um elenco, tem muita dificuldade de repor as peças que estão fora. Hoje 4 jogadores não puderam jogar, considerados seus titulares. Esses jogadores não seriam muito importantes? Por que eles saíram? Foi opção sua? Essa é a minha pergunta. Puta, é até engraçado ouvir uma pergunta dessa. Você gosta de fazer perguntas desse tipo. O Caio Paulista era um cara assim, hostilizado por todo mundo. Crítica e torcedor. Michel Araújo estava do mesmo jeito. Calegari, então, nem se fala. Aí você faz uma pergunta dessa, eles estão fazendo falta. Praticamente o ambiente aqui do Fluminense criado propiciou para que os jogadores saíssem. E eles foram ser felizes em outro lugar. Então o time não está mal por conta disso. O time tinha o Marcelo, contratou o Marcelo para jogar, tinha o Alexandre que fazia a dupla função, o Guga que eventualmente pode jogar dos dois lados. E a gente sempre teve atrás um lateral de ofício depois, que era o Jorge. O Jorge machucou. Então assim, não é fácil contratar. Mas esses jogadores que você citou, pô, não dá, né? Quantas vezes eu vim aqui na entrevista defender toda essa turma que você está falando? Agora que aconteceu, eu vou achar que é esses caras que deviam estar aqui. E todos os jogadores eu gostava, todos eles. Defendi todos eles. Caio Paulista, que fez assim, partidas muito boas aqui quando foi para a lateral. No primeiro momento que o time começou a perder, podia ser um erro do Arias ou do Ganso, que a culpa era do Caio Paulista. O Calegari, mesma coisa. O Gabriel Teixeira foi uma opção dele. Quis sair, acho que não tinha ambiente para ficar, que é um jogador que eu gosto muito.
entrou receita para o clube, então foi uma outra situação. Então esses jogadores saíram porque assim, a gente entendeu que era sair, que eles deviam sair, e os jogadores também entenderam que deviam sair. Mas eu sempre gostei de todos esses jogadores que você citou, todos. Não só pelo ambiente, não só pelo ambiente. O ambiente fez parte disso. Assim, o ambiente, o Caio Paulista, por exemplo, como é que jogaria se assim, a gente não podia jogar mal, que era tudo culpa do Caio, em determinado momento. E é um jogador que eu tinha certeza que queria jogar bem no São Paulo. Eu, assim, ele saindo daqui precisava respirar novos ares. Um jogo como ontem aqui, se ele joga, aqui acontece alguma coisa, o cara provavelmente ia ser independente dele ter jogado bem ou não, provavelmente ele ia ser um dos principais alvos. É a última aqui. Faltou o Hélito, você perguntar também, que saiu também, para ficar assim uma pergunta mais importante. Última aqui, Diniz. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Diniz, vou voltar um pouquinho no jogo. E em algumas entrevistas suas lá do Carioca, quando a gente falou sobre elenco, sobre montagem. Você tem uma opinião, já na sua carreira mesmo, sobre elenco, de montagem, que você prefere um elenco mais curto, para você não ter uma dificuldade com alguns jogadores que não vão ser relacionados, de estímulo, de ânimo mesmo com esses jogadores. Mas imagino que você também sabe que isso provoca um efeito adverso quando você tem lesões, como você teve algumas até agora. Hoje você utilizou do banco 2 jogadores vindos da base, o Arthur e o Isaac, que têm cerca de 100 minutos até agora pelo profissional do Fluminense. Eu queria entender melhor de você e da comissão como que você avalia esse processo. Eu não vou te perguntar se você mudou de opinião, porque é óbvio que você não vai ser uma situação que você vai ter mudado de opinião. Mas como que você avalia essa situação da montagem do elenco até esse momento, dado que no jogo mais importante, tirando a final, obviamente, mas no jogo da eliminação, 2 jogadores da base que não tinham 100 minutos foram utilizados? Eu acho que os jogadores da base, eles vão produzindo nos treinamentos, a gente vai vendo conforme eu acredito que eles estão merecendo a oportunidade, que eles vão conseguir contribuir, eu lanço os jogadores. Hoje, se a gente, é uma pergunta, assim, não é que a gente, que o elenco ia estar tão curto como está hoje. A gente contratou o Jorge teve uma lesão de cruzado. A gente teve problemas do Vitor Mendes, são mais 2. O Marcelo a gente trouxe, que hoje era para ele jogar. Se a gente tivesse muito mais jogador aqui, porque assim, a folha, a gente tem que conseguir pagar a folha. Para a gente trazer jogador aqui, Gabriel, a gente tem que trazer jogador assim que a gente acha que vai utilizar. Algumas apostas e alguns que você tem que, saber que o cara tem um pouco mais de experiência, justamente para corresponder. Isso que você falou. Então, é um cobertor que ele fica curto. Não adianta assim, se pudesse ter mais, a gente já estava atrás de mais um, outro, mais poucos jogadores. Eu não quero muito jogador mesmo. Mas hoje coincidiu da gente ter o Marcelo fora, o Alexander fora, que é um jogador que nem o Alexander, é um jogador que você não espera que machuque, que é um jogador jovem, que é um jogador multifuncional, é um jogador que nos faz muita falta, o Alexander. O Marcelo hoje era um jogo, a gente preparou para ele poder jogar. O Keno, infelizmente, teve uma lesão, já faz um tempo que está no DM, é um jogador, e o Felipe Melo foi expulso no outro jogo. E a gente está, então, se contar mais o Jorge, que era um jogador do elenco, e mais o Felipe Melo, nós estamos falando de 6. Talvez a gente pudesse ter um pouco mais, que a gente está tentando. Mesmo com esses caras aqui, a gente está tentando. Mas é difícil contratar. Porque assim, a gente tem uma folha, um determinado tamanho de folha, que a gente precisa respeitar, e a gente está atrás de jogador, assim, poucos jogadores, para incrementar mais o nosso elenco. A gente tem mais 8 jogadores aqui, como é que você vai fazer? Você não consegue honrar compromisso, além de você criar um time que fica com muita satisfação. Então, assim, hoje, de fato, a gente estava com assim, mais enxuto do que deveria. Se a gente tivesse, e eu concordo com a tua pergunta, quando você fala, mas assim, o ideal para a gente era, vamos supor que a gente tem o Jorge em condições, mais o Vitor Mendes, aí é mais 2 jogadores. 2 jogadores assim que você tenha mais segurança de botar. Jogador assim, mais ou menos como o Lima veio, um jogador que faz mais de uma função, que contribui com o time. Só que a gente, infelizmente, juntou todas as coisas numa mesma circunstância e num dado momento que foi hoje. Então, de fato, hoje o cobertor ficou um pouco mais curto. Mas o processo de amadurecimento dos jogadores da base é assim mesmo. Sabe? Eu não botei os jogadores, o que a gente tinha para botar, botei com total confiança por aquilo que os jogadores estavam produzindo nos treinamentos. Acho que o Isaac, embora tenha entrado até numa função que não na posição dele, uma função parecida com o que ele tem que fazer, porque a gente estava com o time mais na frente, precisava arriscar, ele conseguiu levar vantagem em um outro lance, então o amadurecimento dele foi um jogo importante, e assim que eu trabalho e assim que eu vou continuar fazendo. Mas a ideia era ter um elenco um pouquinho mais robusto já. A gente não tem, porque a gente está atrás e não está conseguindo encaixar.
Às vezes o jogador é muito mais caro, às vezes o jogador não quer vir. E a gente tem que primar, eu acho, mais pela qualidade, tentar acertar na qualidade, mais do que na quantidade. Diniz, obrigado. Valeu. Coletivo do técnico Fernando Diniz. Obrigado aí, gente.